E aí, como eu estava falando, é o equilíbrio internacional de poderes, né, dessas potências que estão influenciando as disputas comerciais. Existem essas disputas comerciais. Quem é que vende arroz mais barato que fulano? Quem é que vende o trigo? Quem é que exporta mais o vinho, o azeite, né? Enfim, o arroz, o feijão, a soja, né? Mais ou menos assim. As disputas comerciais, as políticas, né? Qual político que é mais próspero, mais justo, mais igualitário, que faz mais bem à comunidade. Tudo isso é questão de exemplo para os outros, né? Os diplomatas, né? Que a gente sabe que quando alguns países estão em guerra, vão lá. É América, Estados Unidos, é Inglaterra, tem esses países que são mais, né, voltados para a diplomacia em momentos de inflamação social que podem trazer guerras. A cultura, que é para informar quem está mandando, o que está mandando, o que está se denunciando, né? E tá mandando por quê? Por que causa? É questão cultural, é questão de caráter, é questão de quê? Né? E as questões geopolíticas mesmo, né? O seu estado manda como, né? Minas Gerais não manda como São Paulo não manda como Rio Grande do Sul não manda como Piauí, como Maranhão, como Pernambuco, porque as realidades geográficas, de clima, de relevo, de cultura, enfim, né, comercial, é tudo diferente, né, gente? Então, é importante que a gente traga para si, para saber como que é a ordem mundial dentro da nossa casa. E o que que a gente está fazendo com o futuro. O futuro é quem? É seu filho, é seu neto. Como que você cuidou do seu filho para em 2030 ele estar preparado em caráter, em virtude, para encontrar as diversidades que tem um país, tem um sensitivo falando, pode ser um padre, pode ser um espírita, falando, olha, vai eclodir uma nova ordem mundial aí em tal tempo, porque está sabendo que vai eclodir. A gente tem que estar preparado. E eu vou falar para vocês aqui em termos de história. A gente estudando a história, né, de um tempo para cá, e não tem nada a ver com religião, com política, não. As coisas acontecem e a gente tem que estar preparado para elas. E a gente prepara a casa da gente. A família da gente é a célula da sociedade. E a gente tem que cuidar primeiro da família. E aí eu vou dizer para vocês assim. No início do século passado, 2017, apareceram as pastorinhas, né? Aqueles 3 pastorinhos lá com a Nossa Senhora falando que precisava rezar o rosário, tal e tal e tal. O que aconteceu? Com o tempo, a Primeira Guerra Mundial, depois veio a Guerra Mundial. Então, acontecem avisos, né? Antes. Então, é importante que nós nos preparemos para as adversidades que virão nos próximos tempos. Aí, digamos aí, no início do século, né? Depois, um marco foi o fim da Guerra Fria, em 1930, a Guerra do Golfo Pérsico, aquelas coisas todas, Kuwait, etc., né? Saddam Hussein, piriri, pororó. Eu vivi essa época, foi horrível, né? Infelizmente. E aí eu gostaria que vocês dessem atenção a isso. Hoje, a gente vê sensitivos de diversas partes. Alguns anos atrás, estavam falando do Brasil. Né? Infelizmente, o Brasil está tendo uma transformação, né? Uma absorção relacionada à religião muito boa. Isso quer dizer que a gente tem que crescer e converter-se. Estou falando em religião, né? E a política também precisa estar em consenso com essas pessoas que mandam, né? Porque igreja é dar. Igreja é dar, é doação. Eu sou. Igreja é isso, é Deus, é a verdade, bem, né? E a gente tem que estar muito vivo para viver isso.
E aí, além de ser esse dar também, além de ter esses aspectos, né, religiosos também, a gente, que é o caráter, onde a gente aprende o caráter é na igreja, a gente tem que preparar a família da gente com essas coisas. São os primeiros grupos sociais que têm, né, que estar preparados para essas adversidades sociais, né? Não é só confiar no governo, não. O governo, ele pode até perseguir, matar, pode mudar o governo aí de uma hora para outra, né? Governos de esquerda, por exemplo, eles não estão voltados para a religião, tá, gente? É importante as pessoas perceberem isso. Estão voltados mais para o quê? Para, informando aqui, né? Estão mais voltados para o homem, não para a espiritualidade, não para o transcendental. E aí o que acontece com esse homem? Se ele, o governo, ele é mais opressor. Ele te dá cidadania para trabalho, para viver em conjunto, mas ele é mais opressor para te educar, entendeu? Então, ou ele cuida ou ele te oprime. Você tem que obedecê-lo, senão ele te oprime. E religião não. Religião te acolhe, te ensina, te catequiza, te mostra o caminho certo, te mostra como que você deve agir com caráter voltado a algo, a um criador. Não interessa se é cristão, se é budista, brahmista, etc, 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 né? O cristão é bom porque tem um sacrifício, né? É o único em religiões que tem o sacrifício. Então hoje eu quero falar para vocês a respeito disso. Como que é a nova ordem mundial que hoje muitos estão falando? Alguns anos atrás tinham países de outros, tinha pessoas, religiões de outros países falando Brasil, Brasil, Brasil. Parece que a gente tinha um problema aqui que tinha que resolver. Tem um problema, corrupção, né? Infelizmente. Mas, além da corrupção, que é um problema de falta de religião, viu, gente? Falta de conversão, viu? É isso que corrige a corrupção do nosso país, não é outra coisa. E aí, o que acontece? Com essa nova ordem mundial, a gente tá vendo aí sensitivos, alguns até padre, né, falando que tá vendo aí 2024, 2023 vai ser assim, 2024, 2029. Então, nós estamos caminhando aí para essa história de 2030, que alguns anos atrás aí teve gente falando aí sobre a nova ordem mundial. Então, hoje, eu convido vocês, pais, professores, pessoas da saúde que cuidam de casas, pessoas que cuidam de crianças, de adolescentes, de jovens. A gente sabe que esse futuro aí vai estar gerindo em 2030, vai estar cumprindo o papel como cidadão em 2030, vai estar à frente de grupos sociais. E como é que esse seu filho, seu neto, etc, etc, foi preparado? Em virtudes, em misericórdia, em ser bom, em ser prudente, em ser paciente, em ser doação, em ser amor, e não em ser mal, contestador, perseguidor, né? Tem que ter uma prudência muito grande para governar. E a gente precisa ensinar os filhos desde pequeno a ouvir as partes, né? Em ser tardio em irar-se, em ter providências cabíveis para resolver um problema e não complicar com mais. Já tem um problema, vai ter mais de um, né? Conflitos, causando conflitos, é isso. Então, a gente tem que ter a resolução no amor, na paciência, no carinho. E hoje eu venho falar para vocês sobre essa ordem mundial, sobre a nova ordem mundial. E alertar que a gente precisa estar atento aos sinais, né? Primeiro, a gente está vendo aí esse calor, as pandemias, as doenças, a violência. Eu falo por mim. A docilidade, o amor, o carinho no social que tem acabado, eu falo por mim também.
Essas coisas todas também têm me modificado como pessoa. E aí, o que a gente está tomando providência para que isso mude, para que isso melhore? Né? Em 2030, nós vamos estar preparados para quem está mandando esse futuro que nós preparamos. Como que nós preparamos esse futuro, né? E hoje eu convido as pessoas que cuidam de crianças, de adolescentes, de jovens. O que você fez até hoje que em 2030 você vai colher? Com tanta gente falando, olha, a gente tem que rezar, a gente tem que ajoelhar, a gente tem que pedir, a gente tem que procurar, a gente tem que fazer e acontecer para que a gente não sofra o que fulano está sentindo, o que fulano está sabendo, o que fulano está pregando. É sério isso, é grave isso. A gente tem que tomar muito cuidado para que nós possamos passar por isso bem, sem eclodir uma terceira guerra mundial, sem eclodir uma guerra no Brasil, sem eclodir um problema sério de pandemia, né? Então é isso que eu venho convidar a todos, porque é passível de preocupar-se, e preocupar-se num todo. Quem preocupa-se num todo cuida de sua própria casa, porque a sua casa pode ser uma catapulta para uma guerra longe. A gente tem que se sensibilizar e pedir a Deus, principalmente, né, que a gente precisa acreditar no Criador. E pedir a Deus, principalmente, para ter piedade e não nos deixar sofrer mais, né? A gente já é humilde, a gente já tem tantos sofrimentos, tantos problemas, né? E é muito ruim sofrer coisas iguais ou piores a essa pandemia que nós acabamos de passar. Então, preocupe-se com essa nova guerra, essa nova ordem mundial. E preocupe-se em como nós vamos chegar lá e prepare-se para quando chegar lá, não só em oração, mas em atitudes que te fazem de ser humano, de ser cristão, que nós somos a maior nação cristã, de ser alguém que obedece a um Criador, que ama, que cuida, não sataniza, né? Nós temos que estar do outro lado do mal, ser bom uns com os outros e saber que talvez daqui dessa terra nós vamos para um outro lugar e que nós estejamos em outro lugar melhor, porque nós cultivamos aqui esse lugar melhor, não é isso? Eu sou Mil Locutora, termino aqui meu vídeo e eu gostaria que você, né,